Está começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Ministro Carlos Alberto comenta os novos caminhos para a magistratura trabalhista. A jornada noturna tem vantagens jurídicas para compensar o desgaste gerado ao trabalhador. Cerca de 1.100.000 estudantes estão sujeitos às novas regras para o estágio. O ministro Carlos Alberto Reis de Paula, do TST, esteve no TRT de Goiás em outubro e proferiu palestra no encerramento do primeiro módulo regional de formação inicial de magistrados deste ano, promovido pela EMAT 18. Ele falou sobre os novos caminhos para a magistratura trabalhista após a aprovação da Emenda Constitucional número 45. Para o ministro, que é o presidente da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, ENAMAT, a formação do juiz passou a ter um duplo enfoque a partir da reforma do judiciário. A sociedade passou a exigir do magistrado que ele se qualifique e, por outro lado, o magistrado se sentiu no dever de buscar sua formação continuada. O ministro Carlos Alberto comentou que o juiz tem de conhecer a realidade que o cerca e entender o processo como meio de solução justa do conflito. Também deve ter linguagem compreensível, saber escutar e transmitir seus argumentos de maneira clara. Qual que é o maior desafio do magistrado que está entrando na carreira agora? Ele acostumar com o poder. Eu sou muito direto nas coisas. Sabe o que é? O magistrado, a partir do momento que alguém, advogado, torna-se magistrado, ele tem um poder extraordinário. Ser juiz é poder decidir. E decidir sobre bens de vida. Até a própria vida, se você entender a magistratura de forma ampla, até a própria vida, liberdade, você vai discutir, você decide sobre liberdade, discute sobre patrimônio, no nosso caso objetivo, decide sobre relação de trabalho, onde o empregado extrai aquilo que diz respeito à sua subsistência, à sua sobrevivência. É um poder extraordinário que decide, marca definitivamente vidas. E aí é necessário que ele se ajuste. É necessário que ele descubra esse poder como sendo um serviço, como sendo uma delegação que lhe é dada pelo Estado para que ele possa prestar um serviço à sociedade. Durante o encontro, a Escola de Formação da Magistratura Goiana, EMAT 18, finalizou o curso de execução semipresencial para magistrados do trabalho. O juiz Volney Cordeiro, titular da 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, na Paraíba, falou sobre a aplicação das novas regras do Código de Processo Civil no processo de execução trabalhista, como a multa do artigo 475J. O magistrado defende a simplificação do procedimento na execução trabalhista e a aplicação das novas regras do CPC. A reforma do CPC ultrapassou em termos de celeridade os antigos artigos da CLT na fase de execução? Não tenho dúvida que todas as alterações promovidas pela Lei 11.252 e 11.382 trouxeram um sistema de execução bem mais ágil, bem mais flexível, bem mais dinâmico do que aquele sistema trazido pela CLT. Na verdade, a nossa CLT é de 1943 e desde 43 ela não sofreu nenhuma alteração mais contundente, aliás, nenhum tipo de alteração em matéria de execução, e as normas de processo civil são bem mais ágeis, são bem mais modernas em relação à tutela de execução. O direito sempre conferiu tratamento diferenciado ao trabalho noturno. O objetivo é amenizar o desgaste do empregado que desenvolve atividade profissional no período da noite. Veja no quadro Fique Sabendo desta edição as implicações do trabalho noturno para o trabalhador e para o empregador. Considera-se noturno, nas atividades profissionais realizadas nas cidades, o trabalho praticado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Nas atividades rurais, é entendido como noturno o trabalho executado na lavoura entre as 9 horas da noite e 5 horas do dia seguinte, e na pecuária, entre 8 horas da noite e 4 horas da manhã. A prestação noturna de trabalho é considerada mais desgastante para o trabalhador sob o ponto de vista biológico, familiar e até mesmo social.
Por ser considerado uma atividade penosa, a lei estabeleceu alguns benefícios no tocante à duração da jornada e à remuneração da hora noturna. A hora diurna tem uma duração de 60 minutos, mas a hora noturna, nas atividades urbanas, é computada como sendo de 52 minutos e 30 segundos. Significa que o trabalhador completa as 8 horas diárias de trabalho em menos tempo, ou seja, considerando o horário das 10 horas da noite até as 5 horas da madrugada, tem-se exatas 7 horas de relógio que correspondem a uma jornada de 8 horas. Outro benefício destinado ao trabalhador urbano é o adicional noturno de 20% sobre o salário combinado. Mas atenção, porque nas atividades rurais, a hora noturna é considerada como de 60 minutos, não havendo, portanto, a redução como a verificada no trabalho desenvolvido à noite na cidade. Mas o trabalhador do campo tem direito a um adicional noturno maior, de 25% do valor do salário. O trabalho noturno é proibido para menores de 18 anos de idade. O juiz Breno Medeiros esclarece alguns questionamentos sobre a jornada noturna. O trabalhador recebe o adicional no caso de prorrogação da jornada noturna, ou seja, caso ele continue trabalhando durante o dia? Sim, aí é um pouco mais penoso ainda, porque além de ele passar todo o período noturno trabalhando, ele ainda vem a exercer sua atividade em prorrogação da jornada noturna. Então, hoje a súmula 60 do TST, ela dá esse direito ao trabalhador. O adicional noturno integra o salário para todos os efeitos? Sim, a mesma súmula 60, certo, do TST dá essa possibilidade, contanto que haja habitualidade no recebimento do adicional noturno. É muito comum as causas trabalhistas pedindo a hora noturna? Sim, a hora noturna, que ela geralmente é reduzida, e o adicional em cima dela, certo? Porque hoje ainda nem todos os empregadores fazem essa quitação a tempo e a modo. No próximo bloco, no nosso quadro de entrevista, o juiz do trabalho Platão Teixeira de Azevedo Neto faz a análise da nova lei de estágio. Confira os detalhes a seguir. A nova lei que normatiza o estágio no Brasil entrou em vigor no dia 26 de setembro, data de sua publicação. O texto legal possui 22 artigos, nos quais são dispostas as novas regras para os estágios de qualquer área e afetam diretamente cerca de 1.100.000 estudantes. Além de assegurar novos direitos, uma das preocupações do texto legal foi a de definir o que é estágio e, assim, afastar os casos de fraude em que, na realidade, o que existe é uma relação de emprego e não uma complementação da formação escolar. Para falar sobre o assunto, nós conversamos hoje com o juiz Platão Teixeira de Azevedo Neto, presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Doutor Platão, a nova lei realmente definiu bem o que é estágio? Sim. A Lei 6.494/77, que é a lei anterior que foi revogada pela Lei 11.788, ela não trazia uma definição precisa como a atual. A Lei 11.788 define o estágio como um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho e que objetiva uma formação profissional para esses alunos de nível médio, superior, de educação especial e profissional e para os anos finais de ensino fundamental. Então, o estágio é esse período, né, que o estudante passa também na escola e no trabalho, ele tem essa oportunidade de formação profissional e vale ressaltar que isso vale para os maiores de 16 anos, já que a Constituição proíbe qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. E quais seriam as diferenças básicas entre o menor aprendiz e o estagiário? Bom, o estagiário é um aluno, né? É um estudante, não há vínculo empregatício entre o estagiário e o tomador dos serviços, né? Então, o estagiário ele trabalha para aprender.
é um estágio para formação profissional. Né? Por exemplo, um estagiário de direito, ele pode ter uma oportunidade de conciliar a teoria que ele aprende na faculdade com a prática, né, vivenciada nos escritórios de advocacia. Né? Enquanto o aprendiz, por sua vez, ele é um empregado, né, que tem um vínculo com o empregador através de um contrato de aprendizagem, no qual esse empregador se compromete, né, a proporcionar uma formação técnico-profissional, metódica, a maiores de 14 e menores de 24 anos. Não é menor aprendiz, pode ser também Sim, pode ser uma pessoa... o artigo 428 da CLT, ele foi, né, alterado e possibilitando, né, que o aprendiz tenha até 24 anos. Vale ressaltar também um outro dispositivo que foi revogado da CLT, que era aquele que permitia um salário ao aprendiz menor do que o salário mínimo. Hoje, a lei garante um salário mínimo proporcional às horas trabalhadas. E que vantagens os estagiários passaram a ter com a nova lei? O rol de direitos dos estagiários foi ampliado com a Lei 11.788. O estagiário passou a ter direito a um período de recesso de 30 dias após um ano de serviço, e também direito a férias proporcionais quando o serviço for inferior a um ano. E essas férias devem coincidir com o período de recesso escolar, e além disso, o estagiário passou a ter uma jornada reduzida e, nos casos de estágio não obrigatório, passou a ter direito também a um auxílio transporte, além de uma bolsa ou uma contraprestação que vier a ser acordada. A bolsa já estava prevista na legislação anterior, mas o auxílio transporte é novidade. O novo texto legal traz a diferenciação entre estágio obrigatório e não obrigatório. Quais são os critérios para essa diferenciação? Isso interfere nas obrigações da empresa que oferece estágios? O estágio obrigatório é aquele que faz parte da grade curricular do estudante e é indispensável à obtenção do diploma. Enquanto o estágio não obrigatório é aquele que é complementar, né, que é opcional, uma opção do aluno de tê-lo e de exercê-lo. No tocante às obrigações, no caso do estágio não obrigatório, são exigidas uma contraprestação, né, que pode ser através de bolsa, e o auxílio transporte, o que não é exigido no caso de estágio obrigatório. Caso o estágio, então, não seja obrigatório e a empresa não fizer esse pagamento, não fizer essa contraprestação, isso configura a relação de emprego? Sim, pode configurar. Qualquer descumprimento, né, das regras do estágio, das regras do contrato de estágio previsto na nova lei, podem configurar uma relação de emprego. E apenas empresas jurídicas podem conceder vagas de estágios? Bom, já a lei permite que pessoas jurídicas de direito privado, órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, além dos profissionais liberais, né, devidamente registrados em seus conselhos de fiscalização, possam oferecer estágio. Uma exigência da lei é que haja um funcionário do quadro de pessoal para orientar e supervisionar esses estagiários. Uma pessoa para, no máximo, 10 estagiários simultaneamente. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, hoje falando sobre a nova lei de estágios, com o juiz Platão Teixeira de Azevedo Neto. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre a nova lei de estágios com o juiz Platão Teixeira de Azevedo Neto. Doutor Platão, no bloco anterior o senhor falou que além das empresas jurídicas, os profissionais liberais também podem conceder estágios. Mas existe limitação na concessão do número de vagas? Sim, a lei trouxe uma novidade, que ela permitiu expressamente, né, que os profissionais liberais possam oferecer estágio. E para que não haja fraudes à lei, né, para que as empresas não contratem apenas estagiários, a lei impôs uma
uma restrição, né? Então, nas empresas ou escritórios que tenham de 1 a 5 empregados, essa empresa só pode ter um estagiário, né? De 6 a 10 empregados, até 2 estagiários, de 11 a 25 até 5, e acima de 25 está limitado a um percentual de 20%. Vale lembrar que a lei exclui dessa exigência os estagiários de nível superior e de nível médio profissional. A lei publicada agora, ela já entra em vigor imediatamente? As empresas já têm que se adequar às novas determinações legais? Sim, os contratos que serão feitos a partir, né, da publicação da lei, no dia 26 de setembro de 2008, devem observar as regras atuais. Mas os contratos feitos até 25 de setembro, né, por se tratar de atos jurídicos perfeitos, eles são válidos, né, até que haja o término desses contratos, uma renovação ou alteração. E existe um limite máximo para a jornada de atividades do estagiário? A lei anterior, ela dizia apenas que a jornada deveria ser compatível com o horário de atividades escolares. A lei atual diz que, no caso de estudantes de educação especial e de ensino fundamental, a jornada está restrita a 4 horas diárias e 20 semanais. Para os estudantes de nível médio e superior, a jornada não pode ultrapassar 6 horas diárias e 30 semanais, e nos casos de cursos que alternem teoria e prática, não pode exceder 40 horas semanais. E qual é o tempo máximo para se firmar um contrato de estágio? A duração do contrato de estágio, na mesma parte concedente, não pode exceder 2 anos, exceto para os estagiários portadores de necessidades especiais. E o mesmo vale para os aprendizes, para o contrato de aprendizagem. É comum situações em que configuram fraude ao contrato de estágio? Sim, pode ocorrer. Pode acontecer de a empresa ou instituição utilizar o contrato de estágio para mascarar uma relação de emprego. Para isso, a lei impõe certos requisitos que devem ser observados sob pena de reconhecimento do vínculo empregatício. Esses requisitos são, basicamente, a matrícula regular do aluno, um termo de compromisso de estágio, né, firmado com a instituição, e a compatibilidade das atividades do estágio com essa atividade profissional. E existe alguma penalidade para a empresa ou profissional liberal que descumprir essas exigências? Sim, se a Justiça do Trabalho for acionada, né, o juiz deve reconhecer o vínculo empregatício, né, se houver o descumprimento das regras de contrato de estágio, e o tomador de serviço vai ser obrigado a anotar a carteira de trabalho e a pagar todos os direitos, né, previstos na CLT, conforme o caso. O artigo 9º da CLT diz que, se houver fraude aos preceitos contidos na consolidação, né, aquele ato é nulo. E se houver reincidência, ou seja, se a empresa praticar esse ato nulo mais de uma vez, ela pode ficar impedida de receber estagiário por um período de até 2 anos. E todas as lides decorrentes do contrato de estágio são resolvidas atualmente na Justiça do Trabalho? Sim. Se houver um pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, sem dúvida a competência é da Justiça do Trabalho, já que a competência é firmada pelos pedidos contidos na inicial. Se for o caso de um contrato de estágio regular e o estagiário está pedindo apenas algum direito decorrente do descumprimento desse contrato de estágio, eu entendo que a competência permanece sendo da Justiça do Trabalho, embora possa haver uma discussão a respeito, né, já que existe um posicionamento, uma visão mais limitada, né, da ampliação da competência da Justiça do Trabalho, mas com a emenda 45 de 2004, né, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho, esta Justiça especializada passou a abarcar todas as ações oriundas da relação de trabalho, o que envolve o contrato de estágio. Então, relação de trabalho é gênero da qual
a relação de emprego à espécie. Como houve essa ampliação da competência, eu entendo particularmente que a Justiça do Trabalho permanece competente para todos os casos. Certo. Doutor Platão, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Hora Extra fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição. Olá! No Hora Extra desta semana, nós vamos falar sobre os novos caminhos para a magistratura trabalhista após a emenda constitucional número 45. E no quadro Fique Sabendo, você vai conferir quais são os direitos do empregado que exerce trabalho noturno. Ainda nesta edição, nós vamos analisar as principais alterações trazidas pela nova lei que regulamenta os estágios no país. Aguardamos você!